O selo nos tempos bíblicos era uma espécie de lacre ou proteção para impedir que o objeto fosse aberto. O profeta João teve uma visão na qual ele viu um livro selado, ou seja, lacrado e inviolável. Ninguém poderia abrir, exceto o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, uma referência direta a Jesus. Este livro era composto de 7 volumes. Jesus destravou o livro, abriu e mostrou para o profeta João, que até então chorava muito e foi consolado a partir da abertura do primeiro selo ou do primeiro volume do livro. E o que então está escrito neste livro? A história da Igreja, das Nações e do povo de Deus em 7 volumes e cada um abordando uma época diferente. E cada vez que o anjo abria o livro, João via os acontecimentos sucedendo desde os seus dias até o fim do mundo e a volta de Jesus. Vamos estudar agora os 7 selos. Já estudamos as 7 igrejas e em seguida iremos estudar as 7 trombetas e por último as 7 pragas. O estudo dos 7 selos está em paralelo com o estudo das 7 igrejas. Inclusive coincide com suas datas. A diferença é que nos 7 selos temos uma ampliação de detalhes nos eventos externos da igreja, enquanto que nas 7 igrejas a mensagem foi direcionada para os eventos internos dentro da igreja. Em Apocalipse capítulo 6, o verso 2, começa a abertura do primeiro selo. Começa dizendo: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O primeiro selo, representado pelo cavalo branco, simboliza a igreja pura da época dos discípulos, que foi do ano 31 até o ano 100. O cavalo com o arco na profecia simboliza a batalha e a cor branca a pureza. O cavalo branco foi o período de prosperidade para a igreja da qual os discípulos fizeram parte. Logo em seguida vem o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. O segundo cavalo vermelho com uma espada simboliza sangue e perseguição. Foi um período que foi do ano 100 até o ano 313. O cavalo vermelho fala da perseguição e derramamento de sangue dos Césares, cruéis imperadores romanos, que durou até o ano 313, quando Constantino assinou o Edito de Tolerância de Milão. O terceiro selo logo vem em seguida. Apocalipse 6 e o verso 5 diz: Quando abriu o terceiro selo, vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Verso 6. Ouvi e uma como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Se no primeiro selo o cavalo branco simbolizava a pureza do evangelho, no terceiro selo o cavalo preto simboliza a corrupção e a impureza do Evangelho. O período do cavalo preto vai de 313 até 538. Foi no período do cavalo preto que a religião pura se tornou corrompida. No ano 380, o imperador Teodósio torna a religião cristã oficial do império, iniciada por Constantino. Em 392, no Edito de Constantinopla, os cultos pagãos se tornam ilegais. A religião cristã se torna oficial. Estava começando a mistura entre igreja e Estado. O sincretismo religioso estava instalado. O cristianismo puro da igreja estava se corrompendo. O cavalo preto é marcado pela queda do Império Romano, que foi invadido pelas tribos bárbaras. O imperador romano naquela época era chamado de Sumo Pontífice, que quer dizer o principal construtor de pontes. Quando o imperador romano perde o poder para os invasores bárbaros, a principal figura que se sustenta no poder era o bispo de Roma, conhecido também como o pai de todos ou o Papa. Naquela ocasião, o bispo de Roma assume o título que era dado ao imperador chamado de Sumo Pontífice, que se tornou um título recebido pelo próprio papado. E em 538 temos a supremacia desse poder chamado a supremacia papal.
no dia 7 de março de 321, o imperador Constantino, que até então se tornara um falso cristão, foi batizado pelo Papa Silvestre. Baixou um decreto abolindo a guarda do sábado e oficializando a guarda do domingo. E em 370 foi oficializado o culto aos santos mortos. Em 400 começou a oração pelos mortos, contrariando tudo o que a Bíblia nos ensina. No final do verso 6 diz: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Esta superinflação e carestia dos alimentos nos mostra a escassez da palavra de Deus neste período. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, o Espírito Santo sempre esteve com os que permaneceram fiel até a morte. Chegamos ao 4º volume do livro, ou o 4º selo, que diz assim: Olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Este cavalo amarelo é um cavalo anêmico, pálido, doente, corresponde ao período da igreja de Tiatira, que vai de 538 até 1517. O poder do cavalo amarelo, ou pálido, teve o seu auge com Justiniano, que em 533 declarou o bispo de Roma o cabeça de todas as igrejas. Em 538 é expulsa a 3ª e última tribo ariana, os ostrogodos, que faziam parte dos 10 reinos bárbaros que invadiram o Império Romano. Sai de cena o bispo São Silvério e entra o novo pontificado na liderança do bispo Vigílio, agora chamado de Papa Vigílio, o primeiro papa condecorado e com voz de autoridade monarca no antigo Império Romano, conhecido como Roma Papal. Os principais nomes da igreja no período do Cavalo Amarelo são os valdenses, os albigenses e huguenotes. Esses cristãos foram perseguidos. De acordo com Apocalipse 11:3, seriam perseguidos por 1260 anos. O padre Martinho Lutero foi o principal nome do cristianismo no período do Cavalo Amarelo. Ele pregou na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517, um pedaço de papel com suas 95 teses revolucionárias que começaria a Reforma Protestante. O 5º selo se abre e diz: Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. O 5º selo vai do ano 1517 até 1798. O ano de 1517 marca o início da Reforma Protestante. No dia 23 e 24 de agosto de 1572, aconteceu o massacre de São Bartolomeu na França. Os franceses mataram mais de 20.000 cristãos huguenotes como repressão ao cristianismo. O dia de São Bartolomeu ainda é vergonhosamente hoje comemorado em muitos lugares. A França foi o primeiro país do mundo a declarar em uma Assembleia Legislativa que Deus não existe. A partir deste momento começou uma onda de violência interna dentro do país. O Congresso francês teve que voltar atrás e reconhecer a existência de Deus pelo voto parlamentar. Quase 500 anos se passaram, a França ainda continua como um dos maiores países ateus do mundo e a violência interna parece não ter acabado. Em 1798 foi marcado pela prisão e morte do Papa Pio VI por Napoleão Bonaparte e o declínio do poder papal. O mundo inteiro estava se deparando com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Ascendia o comunismo, o socialismo, o capitalismo e o ateísmo. Chegamos ao 6º selo que diz: Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando, abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Nesse tempo aconteceu o grande terremoto de Lisboa em 1755, o sol escuro e a lua vermelha em 1780, a queda das estrelas em 1833 na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos.
Esse foi apenas o início do tempo do fim. Desastres naturais, violência, guerra, terremoto, incêndio, quedas de aviões são alguns dos sinais apresentados pelo sexto selo como preparação para a volta de Jesus. O sétimo selo se prepara para ser aberto. Apocalipse 8 e o verso 1 diz: havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. O sétimo selo é a volta de Jesus. O silêncio no céu é a ausência dos anjos no céu, porque todos estão envolvidos com trombetas aqui na terra para salvar a humanidade. O silêncio por meia hora equivale a 7 dias, o período que durará o resgate e a viagem até a nova terra.